Segunda parte do diálogo com Claire. Falava-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e aberto vos será o reino dos céus. Então, a moral divina nos dá a oportunidade de começarmos a repensar a nossa vida aqui na Terra e tomarmos uma nova dimensão. Ao mostrar o caminho da salvação, que é o arrepender dos erros, da vulgaridade, das atitudes sem nexo, sem sentido que foi tomada, e começarmos a entender a oportunidade de crescermos, a oportunidade de nos fazermos valer para edificar as forças do bem em nossas vidas. Precisamos, assim, começar a dimensionar a nossa vida, redimensionar a nossa existência para um caminho que nos ilumine, que nos impulsione às grandes realizações. Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecadores ocultos que, diz, são em parte perdoados. Cabe a uma a graça do perdão, a outra a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos da verdade. Ao falarmos da moral divina e da moral dos homens, uma grande diferença existe. E aqui, Claire já dá uma comunicação voltada para o entendimento de que existe essa diferença, de que existe a possibilidade da gente procurar se redimir, procurar se aperfeiçoar. E isso é muito importante para nós. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal, repelindo os soluços do arrependimento, francamente, planteado só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia, véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências. E essas necessidades que ela está mostrando ali para a gente, de a gente procurar se aperfeiçoar, se melhorar e procurar, acima de tudo, entender que nós temos que nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos vacilos, por mínimo que seja, e começarmos então a trilhar um caminho redentor, um caminho iluminativo, um caminho que vem pulsar em nossos corações, iluminar nossos caminhos para as realizações íntimas do espírito imortal. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para as realizações do amor, da paz e da fraternidade. Procuremos, pois, trabalhar intimamente pelo crescimento, pelo aprimoramento de nossos ideais superiores. Estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim. Devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Aqui ela já começa a dar um grande salto de entendimento, de compreensão, vendo que o erro maior está dentro dela, os padrões de erro, de preconceitos que ela carrega, a sua negligência aqui na Terra é que constitui isso o motivo maior de sofrimento. E, no mundo dos espíritos, nós temos que procurar fazer esse aprimoramento, fazer esse aperfeiçoamento, para podermos verdadeiramente crescer. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas gravadas na consciência são ligadas correntemente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma vos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável. Para que você ascenda no plano espiritual, para que você procure estar mais próximo de Deus, você precisa fazer um grande aperfeiçoamento íntimo, uma grande melhoria. E todo instante da nossa vida nós temos que ficar atentos e pautando nossa existência nos caminhos iluminativos que nos impulsionam para as realizações excelsas do amor divino.
E é por isso que, todo momento, nós devemos estar cientes dos nossos atos, conscientes das nossas responsabilidades, porque é nesse caminhar que nós estabelecemos a meta que nos conduz ao Pai. Quanto melhor agirmos, quanto melhor praticarmos o bem, quanto mais reta a nossa consciência estiver perante a justiça divina, mais seremos impulsionados para subir. E, logicamente, se não estivermos muito sintonizados com as forças do bem, não estivermos muito sintonizados com as forças inerentes ao nosso processo de evolução, nós não conseguiremos buscar a nossa ascensão e começaremos a ter as nossas dificuldades maiores para nos aprimorarmos, para crescermos e para procurarmos estar melhor ao longo da nossa existência. Assim como as diferentes espécies de seres vivem, cada qual na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro, senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado. Esse impulsionar para crescer depende de como nós vamos entender os processos das leis divinas. Portanto, estudar o livro Céu e Inferno é uma das possibilidades que as forças celestes colocaram para nós, para que a gente possa entender que nós temos uma consciência. É porque nós possamos entender que nós temos um ser imortal dentro de nós, que na realidade a nossa essência é esse ser imortal, o Espírito. E ele é quem vai conduzir a nossa existência aqui na Terra. Logicamente, com as possibilidades e as dificuldades referentes à nossa carne, ao nosso estado de materialização no mundo. Mas, de todas as formas, nós temos que procurar nos aprimorar, esforçarmos-nos para sermos melhores, para sermos um pouco mais caridosos, um pouco mais solidários. Completando aqui a frase, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam ardejar antes de se lançarem rápidos quais flechas para o fim único almejado, Deus, rastejo ainda, mas não odeio mais. Concebo a indizível felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Então a pessoa está ali, está mostrando que ela já não rasteja tanto quanto estava antes, não tem aquele voo para chegar ao Pai com tanta velocidade, mas por outro lado, ela já faz orações, já faz pequenas reflexões, pede que continue orando por ela e ela aguarda essas orações, aguarda esse apoio psíquico das pessoas que estão na Terra. Nota: na comunicação a seguir, Claire fala de seu marido, que muito a martirizara, e da posição em que ele se encontra no mundo espiritual. Esse, quando que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. Venho procurar-te a ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Vem mostrando, vem reclamando que ela, esse incômodo, já que o médium era a pessoa que lembrava dela, que fazia orações por ela, ela tem aquele apego de querer que o médium faça mais oração por ela. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue a profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram o amor e a amizade. E aí da notícia do marido, que está errando nas trevas, andando simplesmente nu, por causa do seu comportamento leviano, sensual, falta de respeito ao próximo e sem saber vivenciar o amor e a amizade. Importante saber vivenciar o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo amparo. Félix vaga aterrorizado neste mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus,
por ele negado. Negar a Deus, negar a existência de Deus, deixar de respeitar os princípios divinos, traz graves problemas para a alma no mundo espiritual. Assistam 2 vídeos, 2 filmes, Nosso Lar e A Vida Continua, que vocês vão entender muito bem o que ela está dizendo aqui. O Guia do Médium. Vou falar por Claire, visto que ela não pôde continuar a análise dos sofrimentos do marido, nem compartilhá-los. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral, quanto ao físico. Em reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhece a profunda agitação dos seus nervos, nesse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que lhes desvirtuaram a existência. Viver de quimera, desvirtuar a existência, deixar de fazer as coisas necessárias ao processo evolutivo, ou seja, passou toda a sua vida fazendo nada. Ou fazendo muita coisa que não somou nada no seu crescimento espiritual. Aí eu vos pergunto, o que tem feito de especial? O que tem feito de bem para você mesmo e para a humanidade? É necessário revermos nossos atos, tomar atitudes mais conscientes, mais responsáveis, porque a vida necessita de pessoas conscientes das suas responsabilidades. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvários as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecidos são a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da pressa foi menos proveitosa que a da sombra. Temos que ter muito cuidado naquilo que a gente valoriza. E ele coloca ali que ele deu muito valor ao materialismo, viveu um vácuo de realidade que não existia, procurando um positivismo de agora em diante, que ele fizera. Ele vai entender que aquele positivismo que ele acreditou, que ele procurou viver, foi um dos culpados de ele começar a desfazer das coisas mais essenciais da vida. Entender a necessidade de compreendermos a vida futura, a aspiração de um mundo melhor e entender a força da crença em Deus. Tudo o contrário do que ele da ideia que ele procurou somar, que ele procurou definir, procurou agitar em si mesmo. Cada um de nós temos que ter a nossa responsabilidade de construirmos, de edificarmos, de valorizarmos o bem, porque somente o bem vai nos conduzir ao Pai. O bem, pois somente o bem nos conduzirá de forma a prejudicarmos menos a nós e prejudicarmos em nada os outros. Paz e luz, que Jesus abençoe, ilumine e nos dê força para prosseguirmos essa jornada.